Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2019 na lição dos adultos, que tem por tema a revistinha O Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Nós já estamos na última lição desse segundo trimestre, onde foi uma bênção para as nossas vidas. Tenho certeza que foi para você, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição, que tem por tema o sacerdócio celestial. Se é a primeira vez que você está tendo contato comigo através desta videoaula, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar também o sininho de notificações para o YouTube aí te notificar assim que eu postar a próxima lição. E as outras lições anteriores, as 12 lições anteriores, você encontra no canal Eu na EBD. Elas estão todas separadas por playlists para facilitar ali a sua localização. Você pode acessar o meu canal, lá tem outros vídeos também, outras lições, tem documentário, enfim. Se ainda não conhece o meu canal, convido você a estar conhecendo. E a todos os inscritos do canal, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida, que o Espírito do Eterno te encha de sabedoria, de alegria e paz, em nome do Senhor Jesus. Na lição de hoje, lição de número 13, a última desse segundo trimestre de 2019, o sacerdócio celestial. Texto áureo se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26, que diz assim: Porquanto nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Verdade prática: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque, sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Leitura bíblica em classe. Como de costume, eu não faço menção da leitura bíblica em classe, mas ela se encontra em duas referências. Depois você pode estar fazendo a leitura aí na sua Bíblia, na sua revistinha. Hebreus 9, do 11 ao 15, e segunda referência, Apocalipse 21, do 1 ao 4. O objetivo geral desta lição é conscientizar de que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Objetivos específicos são 3. O primeiro, iremos expor o sacerdócio celestial. Iremos expor que o sacerdócio celestial ele tem um único sumo sacerdote. Isso é que nós vamos ver no tópico 1. No tópico 2, explicar o sacerdócio universal da igreja. E o terceiro objetivo, afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. Beleza? Bom, assim como Israel teve aí uma experiência da nuvem de glória, claro que nós também podemos ter uma experiência com a glória do Altíssimo por intermédio do seu bendito Espírito. Nós também podemos ter essa experiência. Israel teve lá a experiência na nuvem. Nós temos aí e podemos ter a experiência com o Espírito Santo. Então, é possível sim viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Claro que é possível. É possível ter experiências gloriosas com o nosso Deus, com o nosso Pai Celeste. Foi o que vimos aí na lição passada. Bom, tudo isso foi possível por quê? Porque o sacerdote celestial está conosco. Quem é o sacerdote celestial? Jesus Cristo. Então, nele nós somos o quê? Nós somos o sacerdócio real, o corpo de Cristo chamado para servir. Então, nosso sacerdote, nosso sacerdote celestial, que é Jesus Cristo, ele está nos céus e nós somos sacerdote. Por quê? Porque nós estamos fundamentados no sacerdócio universal, do Senhor Jesus. Então, o sacerdócio universal dos crentes está fundamentado no sacerdócio
celestial, que é Jesus Cristo. Esse é o tema da lição que nós iremos estudar hoje. Bom, a introdução diz o seguinte: de tudo que estudamos até a presente lição, nós podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo de tabernáculo celestial. Então, o tabernáculo de Israel é um tabernáculo, um tipo de tabernáculo celestial. E nesta lição, nós veremos que Jesus, ele é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial. E também, a sua igreja é o sacerdócio real. É o que nós iremos ver dentro desta lição. Subtópico 1. O sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Então, o sacerdócio celestial, ele tem um único sumo sacerdote. Bom, Cristo. Esse é o sacerdote celestial. Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e nem pode haver uma classe sacerdotal exclusiva, como ocorre no catolicismo romano. Ora, a palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão o próprio Cristo. Na nova aliança, Cristo é o único mediador entre Deus, ou entre nós e o Pai Celeste. Olha o que diz em 1 Timóteo 2,5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Subtópico 2. O sacerdócio coletivo dos cristãos. Segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos oferecer sacrifícios espirituais. Acerca disso, o apóstolo Pedro, ele escreveu que os crentes representam um corpo sacerdotal em Jesus Cristo. Olha o que ele diz em 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Subtópico 3. Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. Hebreus 8, 1 e 2 está escrito assim: ora, a suma do que temos dito é que um sumo sacerdote tal, sentado no cestre do trono da arte, do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não homem. Jesus está nos céus e ministra no tabernáculo celestial, porque a sua obra foi completa e perfeita. Cristo, ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Então, não há mais necessidade alguma por nós, porque Cristo e igreja. Jesus proveu para nós um conserto melhor. Hebreus 8,6 diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança, da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Para finalizar o tópico 1, que nós falamos do sacerdócio celestial, tem um único sumo sacerdote, nós vamos entrar no tópico 2, mas o ponto central do tópico 1 é o seguinte: Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. No tópico 2 diz assim: o sacerdócio universal da igreja. Uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Vamos lá. A pedra que é Jesus. O sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é
Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Subtópico 2, distinguindo a pedra, que é Cristo, de pedras vivas, que são os crentes. Se Cristo é a pedra principal, ou a principal pedra de esquina, os crentes são as pedras vivas constituídas no grande edifício. 1 de Pedro 2,4 diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. O 5 diz: vós também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Para finalizar o tópico 2, a síntese do tópico 2 diz o seguinte: o sacerdócio universal da igreja é uma doutrina bíblica fundamental. O tópico 3, o maior e mais perfeito tabernáculo, o santuário terrestre. Vamos lá. No santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas, era executada em 3 lugares. Então era o pátio, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então o pátio era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo achava-se coberto. Então as atividades ali do Antigo Testamento se daria em 3 lugares: no pátio, onde estava ali o altar de bronze, a bacia de bronze, e no lugar santo a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso, e no lugar santíssimo ali a arca da aliança. Então essas atividades eram feitas nesse lugar, nesses 2 lugares, um descoberto e outro coberto, e assim que se fazia os rituais de purificação do povo. A mobília que compunha o lugar santo era constituída a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro e o altar de incenso. Então todas essas imagens tinham uma relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Então a mesa ali dos pães da proposição, os pães ali representavam o próprio Cristo, que ele é o pão da vida. O candelabro de ouro representava também Jesus, que ele é a luz que ilumina as trevas, e o altar de incenso também representa a intercessão, Jesus ele intercede por nós, as orações, tá certo? Bom, subtópico 2, o santuário celestial. Esse santuário ele pode ser identificado como tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. Esse é o primeiro ponto. Então o tabernáculo celestial ele é representado como aquele que foi feito não por mão de homem, mas pela mão do próprio Deus. É o lugar onde Deus habita com os homens para sempre. Cristo, ele garantiu-nos essa bênção quando, na consumação de seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial ele foi aberto. Nosso acesso já está garantido. Então, Cristo Jesus ele garantiu essa bênção para nós. Quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu que separava do lugar santo ao lugar santíssimo foi aberto de cima a baixo. E esse acesso ao Pai foi garantido pelo Senhor Jesus, e está aí aberto esse acesso para todos aqueles que se achegarem a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Subtópico 3, o sacrifício perfeito de Cristo. A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus Cristo ele foi suficiente e eterno. Primeiro ponto. Então, diferentemente do sacrifício antigo, ou seja, o sacrifício lá dos sacerdócios, lá na antiga aliança, que era parcial, o de Cristo foi definitivo e perfeito. O sacrifício do Velho Testamento era parcial e era imperfeito. Não que o sacrifício em si, que a lei, que os preceitos eram imperfeitos. Não, a lei era perfeita. O sacrifício era perfeito, mas as pessoas que prestavam sacrifício
não era perfeita, porque era feita por pessoas pecadores, tanto o sacerdote como o sumo sacerdote. Mas o sacrifício de Cristo é perfeito, porque o ofertante foi ele, a oferta foi ele, e ele é perfeito. Correto? Conclusão? A conclusão diz o seguinte: uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. Na nova aliança, qualquer pessoa, independentemente de etnia ou classe, mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Hebreus 10, 20. A síntese do tópico 3 aqui, eu vou recitá-lo aqui só para nós frisar na mente. O santuário terrestre, ele apontava para o celestial, em que o sacrifício de Cristo é perfeito. Bom, meu querido, minha querida, meus amigos aí do YouTube, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Se você ainda não usa esses slides, se você não faz uso desse trabalho, abaixo do vídeo aí na timeline tem um link para download. Você basta dar um clique, vai abrir a página de download, você faz isso aí gratuitamente. Você pode estar usando na sua igreja, porque tenho certeza que será uma bênção para a sua aula. Tem ajudado muito esses slides. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aí. São centenas de igrejas espalhadas pelo Brasil, pelos exteriores. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meu abraço, minha gratidão. Careço das orações dos irmãos. E nos veremos novamente na próxima aula, se o Senhor assim nos abençoar. Se não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever, ativar o sininho de notificação, compartilhar, dando aí seu joinha, deixando aí o seu gostei, tá? Para que esse canal possa alcançar mais pessoas. Se esse canal tem sido bênção para você, seja também um canal de bênção na vida de outras pessoas. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.